Portal Meta-Análise e Grupo Treinar conversam hoje com Alfredo Passos, partner da KMC, professor da ESPM e autor dos livros Inteligência Competitiva, Como Fazer IC Acontecer na Sua Empresa e A Concorrência Não Levou, Inteligência Competitiva para Gerar Novos Negócios Empresariais e também Inteligência Competitiva para Pequenas e Médias Empresas, Como Superar a Concorrência e Desenvolver um Plano de Marketing para a Sua Empresa. Alfredo, inicialmente, qual a importância da inteligência competitiva também para as pequenas e médias empresas? Então, num mundo onde a competição está cada vez maior, as pequenas empresas também têm mais oportunidades. Então, por outro lado, para que elas possam competir melhor, elas precisam entender o seu consumidor, o seu cliente, o mercado que está acontecendo, né, para que com isso elas consigam ter maiores vantagens também competitivas. Certo. E quais são os passos para uma pequena empresa que ela quer criar uma área ou uma pessoa responsável pela inteligência competitiva? Olha, basicamente o que uma pequena empresa precisa fazer é ter alguém que possa estar disponível com interesse, com o compromisso de ficar olhando o que está acontecendo, às vezes na própria vizinhança, na rua onde está situada a empresa, ela pode estar olhando que outras empresas estão oferecendo o mesmo produto ou o mesmo serviço, ela pode estar justamente comparando preços, pode estar vendo ofertas, vendo que folhetos, que faixas que estão sendo distribuídas, né? Então, fazendo um passeio pela própria rua, né? Fazendo uma caminhada pelo bairro, vai ser possível já começar a fazer esse trabalho de entender o que está sendo exatamente proposto, né, para aquelas pessoas que moram naquele bairro. A informação pode estar perto. A informação está muito perto e não precisa de nada tão sofisticado, é só alguém com esse compromisso de realmente poder olhar o que está acontecendo fora, né, da porta da empresa. Certo. Para você, qual é o grau de maturidade das PMEs brasileiras? Você acha que elas estão investindo mais em inteligência competitiva, tendo esse olhar observador? É assim, como na verdade a pequena e média empresa nascem de um sócio, né, justamente do empreendedor, que por mais, vamos dizer, que ele tenha esse senso comercial, na sua grande maioria ele acaba sendo um técnico. Ele tem alguma experiência em alguma área do conhecimento específica. Então ele acaba se concentrando mais nisso, né? Então, se ele teve uma formação em metalurgia, normalmente ele fica mais preocupado com a questão do produto, né? Se ele abre uma lavanderia, ele fica mais preocupado como é que é o processo de lavagem, né? E menos, às vezes, com esse processo comercial, vamos dizer assim. Então, ainda falta muito para as pequenas e médias empresas entenderem a importância cada vez maior dos clientes, de estar olhando o que a concorrência está fazendo e principalmente tendências de mercado, né? Que é quando as empresas começam a perceber o que seus clientes querem e o que eles não querem. Certo. Para você, como que está a visão da inteligência competitiva no Brasil em comparação aos países desenvolvidos, levando em conta também as grandes organizações? É bom lembrar o seguinte, na verdade, nós temos aí uma diferença. Se começarmos a datar, né, principalmente a partir dos Estados Unidos, quando a principal associação global, né, que é a SCIP, foi fundada em 1986, e no Brasil a principal associação foi fundada em 2000, então nós temos basicamente aí 10 anos de atividade no Brasil. Então a gente tem um tempo bastante grande aí de diferença, principalmente comparando com os Estados Unidos. Então, evidentemente, eles conhecem mais a fundo essa área, as empresas já têm mais conhecimento, já têm feito mais trabalhos. No Brasil, ainda as grandes empresas, principalmente aquelas que são subsidiárias de multinacionais, que começaram a realizar esse trabalho, e agora que as pequenas e médias empresas começam também a perceber que esse pode ser um ponto bastante interessante para elas crescerem e ganharem mercado. Certo. E a inteligência competitiva, nós vamos agora de observar a vizinhança, de repente, a inteligência competitiva é uma área que depende muito de pessoas. Você pode ter informação com um funcionário seu, informação estratégica, e essa pessoa não saber que ela tem essa informação, você quer que ela tenha. Então, como incentivar essas fontes de dentro da empresa e melhorar assim a colaboração? Na verdade, é sempre importante conversar com as pessoas para que elas estejam atentas, principalmente ao que os clientes comentam. Sempre um comentário de um cliente, uma crítica, uma sugestão, é exatamente uma pista, né, um indício de alguma coisa que a empresa poderia estar fazendo.
Então, hoje em dia, é extremamente importante toda empresa estar com esse canal aberto para justamente estar ouvindo o que o seu cliente está falando. Às vezes você está recebendo uma ideia assim, de uma forma, né, gratuita, de uma forma fácil, então para isso é importante fazer com que todos numa empresa, né, não importa se com um ou com 1000, né, mas que todos estejam atentos ao que os clientes estão falando. Certo. Nós conversamos hoje com o Pedro Passos, especialista em inteligência competitiva. Obrigada, Alfredo. Obrigado a vocês. E até o próximo bate-papo Meta-Análise.